A Bíblia consagrada por cristãos em todo o Brasil chega em uma nova edição ampliada. Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Experimente uma abordagem profunda das doutrinas pentecostais com a ampliação de suas notas e estudos. O exclusivo projeto gráfico desenvolvido, agora em 2 cores, permite maior facilidade na localização de textos e suas referências. Novos diagramas, ilustrações e mapas ao longo do texto compõem um vasto conjunto de recursos para auxiliar o entendimento do contexto dos tempos bíblicos. Sistema de referência cruzada, artigos, localizadores temáticos, introdução de livros e muito mais. A Bíblia, que é sinônimo de solidez da doutrina pentecostal, ficou ainda melhor. Aprofunde seu conhecimento na riqueza que é a Palavra de Deus através da Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. À venda nas livrarias evangélicas, na rede de lojas CPAD, Bíblia de Estudo Pentecostal, edição global. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 9. Uma visão bíblica do corpo. A paz do Senhor, amados irmãos, vamos dar continuidade à nossa série de estudos das lições bíblicas deste trimestre com o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo dominado pelo espírito da Babilônia. Quero outra vez lembrá-los da importância da aquisição do livro auxiliar. Procure-o em uma loja próximo de você ou adquira-o pelo site da CPAD. A lição de hoje é a lição de número 9, que tem como título Uma visão bíblica do corpo. Vamos começar com o ponto que trata da criação do ser humano, a origem da raça humana segundo as Escrituras. O homem, biblicamente, é o único ser vivo criado à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 26, 27. O Deus Trino criou os seres humanos por um ato sobrenatural e imediato, e não por um processo evolutivo. Deuteronômio 6 e 4, Mateus 28, 19. Aqui é importante destacar isso, que a nossa posição é criacionista e não evolucionista. Nós não concordamos com as teorias evolucionistas de Charles Darwin, porque a Escritura diz claramente que Deus nos criou por um ato sobrenatural e imediato. Vamos então continuar. A origem da raça humana, segundo o texto bíblico, o homem, Adão, foi formado do pó úmido da terra, Gênesis 2 e 7. Assim, homens e mulheres são descritos como criaturas da terra. Então, Deus soprou nessas criaturas da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida, Gênesis 2, 7b. E detalhe, Deus não fez isso com os animais. O sopro de Deus foi a outorga do Espírito, e isso distingue a humanidade dos demais seres criados. Isso é importante destacar na sala de aula. Vamos agora à constituição do ser humano, subponto 2. A natureza humana consiste numa parte externa, o corpo ou a carne, Gênesis 6 e 3, Salmos 78, 39, que é chamada de homem exterior, e uma parte interna, denominada homem interior, composta do espírito e da alma, 2 Coríntios 4,16 e 1 Tessalonicenses 5,23. Essa constituição humana é denominada de tricotomia. Aqui a citação de Hebreus 4,12, e existem também outros textos. É importante salientar isto. Nossa posição em relação ao corpo é tricotômica: espírito,
alma e corpo. O espírito é o componente pelo qual se tem comunhão com o Espírito de Deus. A alma é definida pelos aspectos da mente, das emoções e da vontade. E o corpo é a parte que volta ao pó e será transformado na ressurreição. 1 Coríntios 15, 42. Prosseguindo, vamos ver agora a questão da queda e da restauração humana. A Bíblia revela que todas as áreas do nosso ser foram afetadas pelo pecado. Romanos 7, 20, 23. Essa verdade assinala que todos somos pessoas decaídas, e isto inclui a nossa mente, as nossas emoções, a nossa vontade e também o nosso corpo. Assim, a corrupção do gênero humano atingiu o homem em toda a sua composição: espírito, alma e corpo. Romanos 2 e 9, Romanos 8, 10, 2 Coríntios 7, 1. Assim, embora constituído de 3 substâncias, aquilo que afeta um elemento do ser humano afeta a pessoa inteira. O que toca numa parte afeta a totalidade. Nessa perspectiva, o interior do homem não pode estar à parte do seu exterior. A vida espiritual não pode estar desassociada do corpo. É o que diz a Escritura. 1 Coríntios 6 e 20. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Não obstante, a natureza humana, por si própria, é incapaz de viver esse padrão de santidade exigido por Deus. Assim, o homem não consegue, por si mesmo, voltar-se para Deus sem o auxílio da graça divina. João 6, 44. Apesar de tudo, da queda e da depravação humana, a imagem de Deus no homem não foi totalmente aniquilada. Gênesis 9, 6. Foi, no entanto, desfigurada, a tal ponto que a sua restauração só é possível em Cristo. Efésios 2 e 10. O homem por si só, repito, não pode dar o passo em direção a Deus. Não obstante, com a vida escondida em Cristo, conforme Colossenses 3 e 3, uma conduta irrepreensível é requerida ao cristão, tanto no espírito, como no corpo e na alma. 1 Tessalonicenses 5, 23. Lembrando que esta é uma obra realizada por Deus em nós. É importante destacar isso, que as Assembleias de Deus não são nem pelagianas, nem semi-pelagianas. Nós cremos que Deus é que dá o primeiro passo em nossa direção, Ele ativa o nosso livre-arbítrio para que nós possamos crer e recebê-lo. Nesta queda e nesta restauração, existe um processo. E é ao final desse processo, do processo da salvação, que aquela glória perdida lá no Éden, pelo primeiro Adão, será um dia finalmente restaurada. 1 Coríntios 15 e 45. Ok, vamos agora ao ponto 2. O corpo humano na Bíblia. Parte exterior do homem. O corpo é o invólucro do espírito e da alma. Gênesis 35, 18, Daniel 7, 15. É a parte física, é o homem exterior que se corrompe, ou seja, envelhece e é mortal. Portanto, é importante aqui destacar que nós rejeitamos a ideia de ser o corpo a prisão da alma, ou a prisão do espírito, ou de ser inerentemente mau e insignificante. Pois cremos pelas Escrituras que o corpo é templo do Espírito Santo, templo de Deus, uma vez que o Espírito Santo, quando a aceitamos, passa a habitar em nós.
1 Coríntios 3, 16, 17 e 6, 19. Às vezes nós somos acusados por alguns de ensinarmos que o corpo é a prisão da alma, que é a prisão do espírito. Não ensinamos isso. Ensinamos que o corpo, ele é invólucro do espírito da alma e não é inerentemente mal ou insignificante, até porque esse corpo será restaurado, esse corpo será glorificado, e Cristo veio ao mundo nesse propósito. E esse corpo agora, regenerado em Cristo, é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, o corpo é importante. O corpo é importante porque Deus o ressuscitará. 1 Coríntios 15, 42. Reitera-se então que o corpo dos salvos será transformado no dia da ressurreição, quando então a sua redenção estará completa. O apóstolo Paulo escreve à igreja em Tessalônica dizendo que, por ocasião do arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. E aos 1 Coríntios ele diz que importa que isto que é mortal se revista da imortalidade e que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso é a glorificação. Então, essa nossa redenção do corpo será completa somente lá na glorificação, na vinda de Cristo. O nosso corpo também é templo do Espírito Santo, como já citado. A Escritura declara que o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. 1 Coríntios 6 e 13. E não é por acaso que Paulo enfatiza que as obras da carne se manifestam com pujança na área sexual, as quais são prostituição, impureza, lascívia, dentre outras. Gálatas 5, 19. No entanto, Deus não planejou o nosso corpo para a prostituição. Deus planejou o corpo humano para ser dedicado a Ele e não à imoralidade sexual. O corpo é para Deus, está destinado à ressurreição e será transformado na vinda do Senhor. 1 Coríntios 6 e 4. Desse modo, se o corpo pertence ao Criador e a Ele deve estar unido, o nosso corpo não pode servir à depravação sexual. 1 Coríntios 6, 17. Sinaliza, e isso é importante destacar, que é inconcebível, repito, é inconcebível alguém em uma união tão próxima com Cristo viver ao mesmo tempo unido à luxúria e à licenciosidade. Destaque isso para os seus alunos. É impraticável, é impossível, é incoerente, está em desacordo com o texto bíblico. Quem serve a Cristo, o seu corpo não serve à imoralidade sexual. Por isso, enfatizamos a sexualidade bíblica. E a sexualidade bíblica, ela é heterossexual, ela é monogâmica e ela só deve ocorrer no âmbito do matrimônio. Não pode o cristão viver na prática da imoralidade sexual. Adiante, esse corpo será glorificado na ressurreição. A ressurreição de Cristo aniquilou o império da morte. Hebreus 2, 14 e 15. Não obstante, olha só, entre a morte e a ressurreição do corpo, há um estado intermediário, onde o imaterial, espírito e alma, subsiste de modo consciente e o corpo volta ao pó da terra. Está em Lucas 9, 28 a 31, depois Lucas 16, 22 a 31, dentre outros textos. Contudo, esse nosso corpo carnal, que volta ao pó por ocasião da morte, não pode herdar o reino de Deus. 1 Coríntios 15, 50. Por isso que a derradeira etapa da nossa salvação é a glorificação. Romanos 8, 30. Nesta glorificação está incluso a redenção
e a transformação de nosso corpo mortal conforme o corpo glorioso de Cristo. E esta é uma grande bênção, é uma promessa maravilhosa. Pode consultar Romanos 8:23, Filipenses 3:21. Significa que na ressurreição a parte imaterial será reunida em um corpo incorruptível, glorificado, espiritual e imortal. 1 Coríntios 15, 42, 44, 52 a 54. Assim, a morte é o último inimigo a ser vencido. 1 Coríntios 15, 26. Vamos agora ao ponto 3, a visão secular do corpo. Hedonismo e narcisismo, subponto 1. Apesar de tudo que vimos até agora acerca do corpo, o que diz a Bíblia, nós vamos ver agora como o mundo vê o corpo. Hedonismo alega que o objetivo da vida é a obtenção do prazer e a fuga do sofrimento. Essa mentalidade foi desenvolvida por Arístipo de Cirene, 435 a 356 a.C., e foi fundador da escola cirenaica. O que ele ensinava? Na ética hedonista cirenaica, cabem todos os excessos, visto que, no hedonismo, o fim da ação proposta é todo e qualquer prazer que resulte das sensações. Nesse aspecto, tudo é permitido, tais como a prática da imoralidade e dos vícios em geral. O narcisismo já é alusão à pessoa que tem amor excessivo por si mesma, extremamente vaidosa e egocêntrica. Tal conduta prima a alta exaltação e sentimento de superioridade. Se porta com ostentação em busca da autorrealização de ser admirado. A ideia narcisista repousa no mito de Narciso, e era um deus grego que, um certo dia, a passear, viu a sua imagem refletida em uma lagoa e ficou embevecido com a própria beleza. E dali não conseguiu sair. Olhando, mirando-se, ele permaneceu por muito tempo sem comer, sem dormir, sem descansar e acabou morrendo ali. Narcisista, então, é a pessoa que tem excessiva imagem positiva de si mesmo. Porém, em oposição à cultura hedonista e narcisista, o apóstolo Paulo ensina ao cristão que todas as coisas nos são lícitas, mas nem todas as coisas nos convêm. 1 Coríntios 6:12. Indica que os crentes não devem cometer certos atos para que não estejam escravizados àquilo que não convém, aquilo que não agrada a Deus. Portanto, zelar, cuidar e manter o corpo saudável é uma forma de glorificar a Deus. Efésios 5:29. Nós precisamos sim cuidar deste corpo que Deus nos deu e que é templo do Espírito Santo. Contudo, na busca da felicidade, o hedonismo e o narcisismo, na perspectiva do culto ao corpo, são incutidos na sociedade como modelo de bem-estar. Para nós, os cristãos, o nosso corpo deve ser cuidado e deve ser morada do Espírito Santo. Vamos agora à erotização e libertinagem. Ao formar o ser humano, Deus também criou a sexualidade, como já estudamos aqui. Gênesis 1, 27 e 28. Portanto, a sexualidade não se trata de algo impuro, nem indecente. O pecado não está no ato sexual, mas na perversão do seu propósito. Assim, a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus leciona que a relação sexual não é só para procriar, mas também para o prazer, dentro dos limites do matrimônio e do uso natural do corpo. Romanos 1, 26, 27, Hebreus 13 e 4. Dentro do matrimônio, na prática heterossexual, marido com esposa, esposa com marido, é uma dádiva
que nos foi concedida por Deus e não há pecado nisso. Porém, os desafios de nosso tempo são cada vez maiores. Por exemplo, o casamento e o divórcio estão banalizados e deturpados em nossa sociedade, conforme alerta Cristo em Mateus 19, 7 e 8. Muitos estão chafurdados no pecado de adultério e escravizados pela pornografia. Mateus 5, 28, 19 e 19 fazem também alerta quanto a isso. Na sociedade depravada, o sexo grupal e o swing, que é a troca de casais, são praticados, estimulados, aplaudidos, divulgados. O vocabulário é permeado de palavras de lascívia e expressões maliciosas nos diálogos, nas conversas, nas trocas de mensagens e assim por diante. Colossenses 3 e 8, a Escritura nos adverte sobre isso. Até as nossas crianças estão sendo submetidas à erotização precoce no ambiente escolar, por meio da imposição da ideologia de gênero. Diante disso, Paulo adverte aos cristãos para que fujam da imoralidade sexual, 1 Coríntios 6, 18. A Bíblia também diz que todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. 1 Coríntios 6 e 12. Significa que todas as coisas estão em nosso poder, mas não podemos ser colocados sobre o poder de nenhuma delas. Agora o último ponto. Liberdade, autonomia, uma visão secular do corpo. A Bíblia atesta que o homem é dotado de livre-arbítrio. Gênesis 2, 16 e 17. Indica autonomia para tomar as próprias decisões e se autogovernar. Somos livres, porém, todos os nossos atos serão alvo do juízo divino. Eclesiastes 12, 14. Um exemplo acerca disso é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava fazendo mau uso da sua liberdade em Cristo. Alguns de seus membros se colocaram acima das limitações morais e sentiam-se no direito de fazer o que quisessem com seus próprios corpos. 1 Coríntios 5, 1, 1 Coríntios 6 e 13. Não obstante, no atual cenário, ideias secularistas promovem a banalização do corpo, o sensualismo, a erotização. O existencialismo ateu, por exemplo, afirma que para descobrir o sentido da vida, o homem deve usufruir de liberdade incondicional. Nesse aspecto, livre então de qualquer moral divina, o indivíduo passa a exercer total controle sobre o próprio corpo. Desse modo, seus adeptos atuam contra o corpo, buscando legalização do aborto, legalização de prostituição, uso de drogas, prática de suicídio assistido, dentre outros temas progressistas, uma vez que eles invocam ou evocam o direito à autonomia do próprio corpo. Contrário a essa falsa ideia de liberdade, a Escritura assevera que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. João 8,34. O comentário bíblico de Moody, ditado pela CPAD, em 2010, volume 2, página 442, arrasou o seguinte: a indulgência em um hábito que se apossa de alguém não é liberdade, mas é escravidão. E, por fim, French Harrington, também editado pela CPAD, o comentário do Novo Testamento Pentecostal, de 2003, na página 967, assegura que aquele que exercita a liberdade desenfreada torna-se realmente um escravo dessa liberdade, que não é outra coisa senão libertinagem. Chegamos à conclusão desta lição. Agradeço a atenção de todos e não esqueçamos, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Deus nos constituiu parte exterior e parte interior, espírito, alma e corpo. E Ele planejou a redenção do nosso corpo naquele grande e glorioso dia,
quando estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição. A paz do Senhor.